É uma imensa gratidão à disponibilidade que você tem hoje, né, a nos presentear, né, com o tema Quem eu seria sem Jesus? E, meus irmãos, a Eulália Bueno, ela é espírita desde 1971. Ela fundou o Lar Espírita Caminho do Cristo, em 94, na cidade de Santos, São Paulo, onde ela continua à frente do Departamento de Doutrina e Mediunidade. Ela é palestrante e escritora espírita com 9 obras publicadas. Eulália? Boa noite, Ellen. Boa noite a todos, irmãos e irmãs deste grupo. Boa noite. A quem rendo minha gratidão e parabenizo pelo magnífico trabalho que realizam dentro da capelania espírita, uma área que estava terrivelmente desfalcada e que, de repente, tantos corações se abrem para acolher, para fortalecer, para amparar. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrada de poder estar aqui. E só posso pedir, já inicialmente, a esse Jesus, que fortaleça, ampare, inspire cada coração, cada um de vocês, para dar continuidade a essa tarefa maravilhosa. Nós realmente estamos vivenciando momentos muito difíceis e que creio que, inclusive, o trabalho de vocês acaba tendo que ficar um pouco mais distante devido à alta agressividade do vírus, mas eu também tenho certeza que o coração de vocês está sempre junto de cada leito. Então, nós vamos falar quem eu seria sem Jesus para pessoas que sabem exatamente o que são com Ele. Mas vale a pena nós refletirmos sobre as condições em que o mundo, e principalmente como cada um de nós se acha, se situa neste instante de transição, sim, mas não uma transição que vai ocorrer apenas lá fora. Lá fora é o último lugar. Ela tem que ocorrer dentro de cada um de nós, com muita coragem, porque a gente fala em autoconhecimento, fala em reforma íntima, mas não é fácil, é doloroso, é desafiador e nos faz remeter exatamente ao tempo de Jesus na Terra. Porque nós vemos Jesus expressando a sua tarefa, primeiro junto dos 12, depois dos 70 da Galileia, depois dos 500 da Galileia. E isso vem se multiplicando de tal maneira que hoje nós somos esse grupo de Jesus, se expressando, se esforçando por materializar o trabalho dele. Mas estamos realmente fazendo isso? Porque em todas as narrativas sobre Jesus, nos 4 evangelistas e nos demais tópicos, Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo, Apocalipse, nós vamos ver em todos os momentos os grandes desafios desses apóstolos, já anunciando que seria difícil a nossa estrada. E eu ressalto principalmente Pedro, João e Tiago, que tiveram uma presença marcante nos momentos mais essenciais, que foram mais ressaltados. E por quê? Porque eles tinham tarefas
de maior envergadura. Foram esses três exatamente que alavancaram o cristianismo depois da partida de Jesus, até a chegada do apóstolo dos gentios, de Paulo de Tarso. E enquanto Paulo crescia, todo o alicerce, toda a obra extremamente pesada de transição. Nós falamos da nossa transição hoje, ela não é a única que acontece na Terra. Então, eles também viveram, porque eles foram criados no judaísmo. Tudo bem, Jesus já veio com aquela tarefa de alta envergadura, mas ele é o governador espiritual da Terra. Ele veio para exemplificar, para fortalecer toda a diretriz da Terra. E eu tenho que lembrar que numa dessas fases em que eles acompanharam Jesus, eles estavam presentes no Monte Tabor, eles foram testemunhas da imortalidade quando viram Jesus entre Moisés e Elias. Mas eles também estavam no Horto das Oliveiras, no momento supremo, posterior à Santa Ceia e brevemente anterior à prisão de Jesus. E era hábito de Jesus, toda vez que estava em Jerusalém, se entregar a momentos íntimos com o Pai, no Horto das Oliveiras, que era uma propriedade privada, então, ele tinha a confiança desse proprietário, ele ali ficava à vontade. E quem é que poderia trazer alguém a esse local privado, como Judas fez, à frente do pelotão comandado por Malco? Era alguém que tinha intimidade com ele. Então, os íntimos, se não forem estritamente sinceros, são os mais perigosos. É por isso que temos que velar por cada pensamento, por cada atitude, por cada palavra que exteriorizamos. E quando Jesus ali chega, há um patamar intermediário antes do ápice do Monte das Oliveiras, e esse patamar, onde ficam as moendas das azeitonas, chama-se Getsêmani. Foi ali que estacionaram os apóstolos, enquanto Jesus continuou a subida. O nosso querido amigo, irmão, Severino Celestino, ele nos traz no livro Comunidades do Caminho, História do Cristianismo Nascente, a sua estadia numa dessas visitas que ele faz à frente de cristãos que querem percorrer os caminhos de Jesus, ele vai ao exato ponto onde Jesus orou e onde Jesus também chorou pelo povo de Jerusalém. E ali a Igreja Católica ergueu uma pequenina capela em forma de gota chamada Domus Flevit, ou Jesus chorou, como um ponto marcante para que, atravessando os milênios, nós também questionássemos por que Jesus chorou. E antes dessa subida, ele fez uma amorosa advertência a Pedro, dizendo: não te permitas adormecer, vigia e ora, porque Pedro era a pedra, era a rocha, era a sedimentação do cristianismo. Mas Pedro adormeceu. Pedro, João e Tiago adormeceram. E quando Jesus retorna, e assim está expresso em Marcos, no capítulo 14, no seu versículo 37, ele faz a pergunta a Pedro que ainda ressoa em nós, porque Pedro é muito parecido conosco. Ele era totalmente entregue ao Cristo,
mas ao mesmo tempo extremamente humano, muito instintivo. E Jesus lhe disse: Pedro, tu dormes. Como quem lhe alerta de que o vigiar e orar a que se referiu era ficar atento, não era tomar conta para ver se alguém invadia. E é algo que nós espíritas, infelizmente, ainda hoje fazemos mais. Nós vigiamos o outro e atentamos muito pouco para aquilo que chega até nós. Atentai, prestai atenção, porque há muito engodo, há muito lobo vestido de cordeiro. E não apenas na aparência, mas no sentimento, na forma de se expressar. E realmente olhando o mundo lá fora, quando falamos em transição, lembramos das transições diárias que nós passamos, o entardecer para a noite, e a madrugada que chega vencendo as trevas da noite e anunciando um novo dia. Até mesmo pesquisas estatísticas da Polícia Rodoviária Federal dizem que esses dois períodos são de maior incidência de acidentes com vítimas graves ou fatais. Por quê? Porque esse claro escuro confunde de tal maneira que fazer essa pergunta, quem eu seria sem Jesus todos os dias, para relembrar tudo que o Mestre nos ofereceu, e ele não nos disse, ele exemplificou. As narrativas foram feitas por aqueles que conviveram com ele, ou aqueles que vieram depois absorvendo essa convivência, não nos livros, nos pergaminhos, como era o hábito, mas nas estradas poerentas por onde ele passou, porque esse é o único caminho de absorver a mensagem do Cristo. Ela não nos pede capacitação de teorizar, mas de exercer, de realizar. Então, quando nós vemos Paulo, e por que citarmos Paulo? Porque ele era um doutor da lei. Ele vinha do alto escalão de Jerusalém, essa cidade de extrema política, poder governamental e religioso. E, de repente, no meio do caminho, ele se derreia diante da luz que momentaneamente o cega, para fazer com que ele nasça de novo. Qual é o recado que está aí? Que esse momento de enceguecimento é para fazermos a troca do foco de fora para dentro de nós. Para trazermos essa mensagem do Cristo para a nossa vivência, para que não fiquemos distanciados do que falamos para o que vivemos. E é isso que ressalta no trabalho de vocês, porque vocês vão até a dor, vocês vão até o desespero. Isso é um caminho que para muitos parece sacerdotal, parece eivado de charme, só os capelães, só as pessoas, mas são espíritos que se abrem para a dor do outro, às vezes ultrapassando o momento da própria dor. Então falar, Pedro, tu dormes? É perguntar para nós, tu estás atento ao momento grave que passamos? Estás atento à forma como o mal se veste? Ele se veste de normalidade, ele se veste de intelectualidade, ele se veste de convencimento. E sabemos, ainda recentemente, o diretor João Rabelo da FEB participou daquele programa Biografia falando de Francisco de Assis, e ele nos alerta
para que não nos permitamos convencer por espíritos de uma envergadura intelectual fabulosa. Ele diz algo que é muito verdade em nossas desobsessões. Nós não vemos mais aqueles espíritos que querem partir para a briga, que querem entrar num conflito direto, que querem provar alguma coisa. Eles estão convictos. Aquele que está convicto, ele não quer provar nada, ele simplesmente vive. Então, ele diz que vem agora às reuniões os grandes magos do passado. Quem são eles? Eles estão na história da humanidade e antes dos exilados de Capela, eles permearam as velhas civilizações da Terra, vindo de sírios, espíritos extremamente intelectualizados, mas renitentes, intolerantes. Eles ainda não deixaram definitivamente a terra. Não pensemos que todos os que vieram exilados, que eles deixaram a terra, que eles já voltaram para as suas casas, os seus planetas, em outros páramos espirituais. Eles permanecem, eles se autodenominam anticristos, e eles têm uma fala convincente que não está somente nos bastidores espirituais da Terra. Eles estão também corporificados e às vezes no meio de nós. Então, quando Jesus fala isso a Pedro, ele fala para mim, ele fala para cada um de vocês, ele nos chama a esse alerta. E logo a seguir, chega Judas com o pelotão. E qual é a reação de Pedro, que devia estar extremamente preparado, já vivendo uma atitude diferenciada, mas ele acreditava que estava. Mas novamente desembainha a espada e atinge a orelha de Malco. E Jesus o adverte: Pedro, tu achas que precisas me defender? Tu não consegues perceber que eu fiz esta escolha, este caminho, por mais injusto que te pareça, precisa, porque a terra primitiva, e infelizmente temos que dizer a terra dos mundos do mundo atual, ela só se mexe através dos escândalos. Então, são os escândalos, são as ruínas morais, são os flagelos destruidores que, de certa forma, despertam em nós fraternidade, solidariedade. E aí, quando a gente se acostuma com a situação, a gente relaxa imediatamente e volta a dormir. E Jesus volta a nos perguntar: tu dormes? Então, quando nós olhamos a situação que envolve a Terra neste momento, ainda mais a maior parte de vocês, não sei se todos, mas dentro da área da saúde, olhamos esse coronavírus, essa Covid-19, ceifando vidas. Ouvi a homenagem à mãe do José Luiz, não a conhecia, não conhecia o José Luiz, mas é uma mãe. E nós todos sabemos o que é uma mãe. Talvez nós saibamos o que é também ser mãe, não apenas filho. Então, imaginamos a dor. E se eu não souber quem é Jesus e não responder para mim o que eu faria sem ele, eu vou esmorecer. Eu vou dizer: Senhor, tudo bem, nós vamos à codificação, nós vamos à revista espírita, em fevereiro de 1868, e retiramos lá 2 matérias, uma intitulada Os Messias do Espiritismo, a outra, Espíritos Marcados, e vemos as palavras dizendo que no mais alto patamar da categoria de espíritos puros estão os Cristos ou Messias, a quem Deus delega
toda a criação, toda a condução do ser vivente. Nos recolhendo ao livro dos Espíritos, em causas primárias, quando se fala dos elementos constitutivos do universo, está muito claro que eles são dois, espírito e matéria. O espírito expresso no princípio inteligente, que somente Deus exala. E a matéria, que fica muito bem definida em Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 1, Fluido Cósmico, quando André Luiz se refere a esses Cristos, dos quais o nosso Jesus é um deles. Então, ao dizer que ele está numa comunhão indescritível com o Pai, que ele é infalível, seja no mundo espiritual ou reencarnado, como de fato esteve, nós temos que compreender que nada do que aconteceu em seu caminho reencarnado não era pensado e foi uma falência dos seus projetos. Não. Ele apenas viveu de tal forma que o que estava escuro ou o que estava embaixo do tapete apareceu. E não é exatamente o que vivemos agora? Todos os valores estão sendo testados, estão vindo à tona. Porque tudo que vemos, nós dizemos assim, chegamos ao ápice da corrupção, ela sempre existiu. Se nós pegarmos a República de Platão, parece que ela foi escrita agora. Então, qual é a situação? Qual é o diferencial? O tapete foi levantado. E ao levantarmos, se nós não soubermos, não tivermos certeza dessa infalibilidade de Jesus, não tivermos certeza, como André Luiz diz, que ele está nessa comunhão indescritível, que ele fazendo parte da ordem dos espíritos puros no seu mais alto patamar, é chamado, como os demais, co-criadores em plano maior ou arquitetos do universo, que recebem direto de Deus o seu hálito mental. Opa! Então, o pensamento de Deus está constituído como matéria. E com essa matéria, a que denominamos fluido cósmico universal, eles constroem galáxias, planetas, sóis, estrelas, mas também as nossas árvores, o nosso solo, que nós destruímos, destroçamos, porque apenas expressamos aquilo que nos vai dentro da própria alma. Comprovando que continuamos dormindo para os valores espirituais. Era para o que Jesus tentava acordar Pedro. Não era para tomar conta do horto, nem impedir que os soldados entrassem. E ele, pensando restritamente no material, quando Jesus lhe diz, vigia e ora, tu dormes, Pedro, tu não atentas para o que está acontecendo, ele sacou a espada e achou que o seu trabalho era defender o Cristo de uma forma ríspida, agressiva, e não era isso que Jesus lhe pedia. Talvez a gente pense que é besteira trazer Pedro para nós, porque nós já estamos muito adiante da compreensão que ele tinha naquela época. Mas será que não fazemos ainda a mesma coisa? Não agimos da mesma forma? Não tomamos a mesma postura? Será que vai precisar chegar mais uma vez? Porque Pedro fez apenas 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes por palavras e pressão psíquica, porque ele tinha medo, ele tinha família, ele tinha medo de ser preso e padecer com Cristo. E esse medo, fruto do seu instinto de sobrevivência, era essencial para que ele permanecesse quando Cristo se fosse. Então, isso quer dizer que é óbvio que nós temos que atentar para as coisas materiais, porque afinal de contas,
Fluido não é moeda de troca na terra para pagar conta de luz, para pagar plano de saúde, para pagar todas as nossas contas. Mas dinheiro também não compra fluido, nem compra lugares no mundo espiritual. Quantas vezes, depois de negar Jesus, nós vamos agir como Pedro e saber que é na estrada. Então, não é num lugar onde tem todo o conforto. A estrada é sempre a passagem. É sempre aquele lugar onde todos estão cansados, onde todos precisam se alimentar no corpo e na alma. Então, em algum lugar dessa estrada, nós vamos erguer uma casa do caminho. Como eles, Pedro, João e Tiago, novamente, erigiram entre Jerusalém e Jope para viver Jesus. E quando aquela mulher prostituída invade o seu átrio central, e Pedro se vê surpreendido ante as senhoras da alta nata da sociedade de Jerusalém, que ofereciam a manutenção porque queriam se desobrigar das suas consciências. E ele ficou em choque, porque a mulher lhe pedia guarida. E Pedro sabia que pelas leis judaicas, porque hoje nós temos os espiritélicos, os espiritólicos e os espiritistas, né? Então, os espiritólicos são os espíritas que também são católicos, os espiritélicos, os que também são evangélicos, e os espiritistas, os que são umbandistas. Mas naquela época tinha os cristãos judaicos. Então, eles acreditavam no Cristo, ajudavam as obras do Cristo, mas seguiam o judaísmo. E foi a grande discussão que à frente se estendeu, principalmente com Tiago, que era extremamente conhecedor das leis judaicas, e ele foi indispensável para ser a ponte entre a compreensão da mensagem do Cristo e o desprendimento dos rituais judaicos. Então, hoje o que nós vemos não está longe disso, porque nós vemos espíritas totalmente desesperados, porque não estão indo presencialmente às casas espíritas, não estão trabalhando mediunicamente presencial, mas a mediunidade nunca paralisou. Jesus nunca parou de trabalhar, a espiritualidade tampouco. Então, a diferença é que hoje os que estão capacitados a estar presentes nessas reuniões mediúnicas atendem à convocação, não dos dirigentes das casas, mas da espiritualidade. E qual é o aval para você estar lá? Que a distância entre a sua palavra e a sua atitude seja a menor possível. Não que você seja perfeito, porque esse não é o objetivo do Espiritismo, está muito bem colocado também na Revista Espírita, de dezembro de 1861, no artigo Organização do Espiritismo. O objetivo do Espiritismo não são os perfeitos, mas aqueles que estão despertos, que sabem que vieram para fazer um trabalho, a começar por eles mesmos. Mas nós estamos embainhados no corpo físico. Toda a nossa sensibilidade, toda essa sensibilidade global do nosso perispírito está se expressando apenas por 5 sentidos. Então, o nosso sentido espiritual permanece um tanto quanto embotado e nós acabamos, sem essa vigilância, nós acabamos cedendo ao que todo mundo faz. Porque é normal. Não estamos sofrendo de normose, estamos preocupados com a Covid, estamos preocupados com outras viroses graves, mas não estamos preocupados com a normose, cuja vacina é moral. E não é de citações do Evangelho que fala de Jesus, mas de vivências do que Jesus nos exemplificou. Será que nós sabemos verdadeiramente quem é esse Jesus? Não apenas porque lemos, mas porque a lógica nos mostra que assim como eu faço um sacrifício imenso para administrar a minha casa, para erguer uma propriedade,
Imagine o sacrifício, o empenho, o devotamento de Jesus para criar a terra com essa matéria mental de Deus, em comunhão indescritível, não apenas com Ele, mas com espíritos da mesma envergadura em que Ele se encontra, e assim como foram criados outras casas planetárias, foi criada a Terra. E quando Jesus estava na Terra, ele fez algumas afirmações que talvez nós tenhamos nos esquecido. Ele dizia, eu e o Pai somos um, comunhão indescritível. Então, ele não discorda, nem cria por ele recebe o material e executa a vontade de Deus. Em verdade vos asseguro que antes que Abraão existisse, que é considerado patriarca da humanidade, eu sou. Até dá a impressão que o tempo verbal está errado. Antes que existisse, eu sou. Isto quer dizer que antes da terra ele já era um espírito puro. Mas ele nasceu, ele foi criado puro? Não. Simples e ignorante. E vem nos convidando com a sua própria experiência a não cometermos tantos equívocos, tantos deslizes, tantos desvios dolorosos. Mas ainda hoje, no meio dos espíritas, há quem pergunte, tudo bem, Jesus é o governador espiritual da Terra, foi ele que criou o planeta, ele veio para inaugurar uma nova era, a era do amor, oferecer a outra face, que não mais a lei de Talião, nem o código de Hammurabi, mas a lei do perdão. Então, alguém me ofende, eu não ajo como a pessoa, eu não tenho que responder à pessoa, eu tenho que provar para mim que eu não sou como aquela pessoa. Ela ofendeu a mim se eu permitir. Mas, com certeza, ela ofendeu a harmonia universal. Então, ela está em débito com o universo, não comigo. Quando eu me digo ofendido, eu provo a minha imperfeição. E, obviamente, ao aceitar a ofensa, eu denomino alguém que foi o agressor. E me sinto melhor do que aquela pessoa. Não consigo enxergá-la como alguém que não aprendeu. E se eu lhe observo o erro, eu tenho que seguir Jesus. O que Jesus faria? Desembainharia a espada? Não. Ele agiria para mostrar que o outro está equivocado. Então, será que nós conseguimos avaliar que se Jesus não existisse, onde eu estaria? Obviamente, eu estaria em outra morada, com outro Cristo. Quando nós falamos em exílio, dá uma ideia de exclusão, de abandono, mas isso não existe. É a ação da misericórdia criando planetas adaptados para que aqueles que não conseguiram compreender a pedagogia de Jesus possam continuar evoluindo com uma pedagogia adequada para o seu entendimento. Mas se ainda hoje temos aqui espíritos de Sírios, espíritos de capela, a gente compreende que não se muda, porque se iniciou na época primitiva de um planeta e hoje, à beira da transição para a regeneração, todos nós vamos estar modificados. Mas como é que eu estou? Será que eu faço parte desse coro que, mesmo acreditando, lendo, sabendo quem é Jesus, eu digo, mas Jesus estava distraído? Ele não podia ter feito nada, se ele é infalível, para que tantas vidas fossem ceifadas dessa forma tão dolorosa, mas ele fez. Eu consigo enxergar isso? Ele fez. Joana de Ângeles, no mais recente livro, lançado em maio do ano passado, chamado Vidas Vazias, na sua
lição número 11, período de transe, vem nos falar que nós estamos atravessando um período de transe, e não é agora, desde que iniciou a pandemia. Isso já há séculos, porque vimos dizendo que sabemos que somos espíritos imortais, sabemos que existe a lei de causa e efeito, que vamos reencarnar, mas cada vez que a gente vem, a gente aborta os planos espirituais e se confunde nos valores da materialidade, porque o corpo é tão impressionante e tudo que ele precisa é tão urgente que ele me faz esquecer o espírito que eu sou e, obviamente, me faz esquecer quem eu seria sem Jesus. Então, quando nós sabemos que tudo que eu ofereço, que eu penso na realidade, como co-criador em plano menor, já que sou um espírito imperfeito, o que eu estou fazendo é modelando o fluido cósmico universal, que é o hálito mental de Deus, que é a matéria mental de Deus. E que quando eu modelo, a densidade dele foge aos meus 5 sentidos, mas ela é material, numa outra dimensão. E para aqueles que estão de posse dos sentidos dessa dimensão, o pensamento é matéria. E eles se associam a nós por finalidades idênticas, depositando ao universo aquilo com que contribuímos, porque eles pensam igual. E esse material, ele vai se adensando, porque não é apenas o meu ou de cada um de nós, é o de toda a humanidade. Se quando Emmanuel escreveu o roteiro, lá na lição 9, o grande educandário, ele já falava de mais de 21 bilhões de espíritos atrelados ainda, desencarnados, fora os que aqui estavam, mas necessitados de vir, a humanidade é isso, é a soma dos encarnados e dos desencarnados. E na mensagem do Dr. Berry, no capítulo 18 de A Gênese, quando fala da regeneração da humanidade, ele fala que há um entrechoque de vibrações entre os encarnados e os desencarnados, ou seja, nós nos influenciamos. Não apenas eles de lá para cá, mas nós daqui para lá. Então, o espírita pessimista, o espírita desanimado, o espírito que não acredita, o espírita que não acredita, ele está depositando, ele está oferecendo ao universo uma modelagem deturpada do fluido cósmico universal. E isso, ponto, de tempo em tempo se materializa. Quem de nós, há 2 anos atrás, não temíamos que essa pressão psíquica densa que todos sentíamos, independente da ostensividade mediúnica, poderia causar que algum líder mundial apertasse um botão e deflagrasse uma guerra atômica? Que uma guerra desse porte poderia destruir 2/3 da humanidade. Então, Jesus não poderia ferir as leis universais. Ele não poderia ir contra as leis de Deus, né? A lei de causa e efeito. Era um tsunami que vinha, avassalador. Mas ele pôde diminuir as ondas desse tsunami. Ele pôde fazer com que elas viessem a intervalos maiores. Então, ele desviou esse mal que nós depositamos. E ao invés de vir uma guerra que nos colocaria em campos opostos, que teríamos que seguir tratados internacionais e virar aliados de uns e inimigos de outros, queríamos matar, queríamos adiar mais uma vez os planos de evolução da Terra, ele permitiu que se materializasse um inimigo comum. E Joana fala, como Hernani Guimarães fala, que o vírus, as bactérias, são as primeiras expressões de uma vida que ainda é parasitária, mas que se materializa e que, quando é essa energia densa, ele pode ser fatal para a fragilidade do nosso corpo físico. Mas o nosso espírito não está afundando mais na lama. Nós agora depositamos as armas, esquecemos os botões
e fomos para o laboratório, para os tubos de ensaio, porque esse inimigo comum tornou todas as nações aliadas. E mesmo contra o interesse pessoal, porque o interesse pessoal, lá na pergunta 895 do Livro dos Espíritos, diz que é o maior obstáculo à materialização do bem na Terra, porque eu só faço o bem se aquele bem me der alguma vantagem. Mas agora não. Agora todos precisamos desse bem maior. E mesmo que seja por interesse pessoal, as nações exercerão a fraternidade de doar vacinas aos países menos possibilitados, para que não pare o fluxo de idas e vindas das pessoas, acelerando os processos econômicos. Então, do pior mal, Jesus tirou o bem. É sofrido? Claro que é, porque crescer é sofrido. Mas não seria muito mais se fosse uma guerra nuclear? E aí, se Jesus não estivesse no comando, eu acho que a guerra teria acontecido. E será que ela precisaria acontecer para eu me dar conta da majestade, do amor e da misericórdia do Cristo se expressando por mim? Será que eu ainda fico em dúvida do caminho que eu preciso seguir? Que eu estou, sim, no momento máximo de que Jesus se sobreponha definitivamente à terra, mas se eu me permitir adormecer, eu vou me arrepender posteriormente. Porque o máximo que pode acontecer é aqueles que não quiserem seguir com ele terem a liberdade de irem para outras pátrias. Mas o plano dele seguirá adiante, porque ele é infalível. Então, infalíveis são também os seus objetivos. Eu não sei cada um de vocês, mas eu tenho certeza que eu já desfiz o caminho com Jesus muitas e muitas vezes. Por quê? Porque o brilho do ouro, o brilho do poder, o realce social, nos vence muito mais facilmente do que a gente possa imaginar. Mas desta vez, eu não quero deixar Jesus. Eu quero que quando ele vier do alto, se manifestando na expressão de cada um, eu esteja com os olhos bem abertos, para olhar lá para trás e não dizer, eu te neguei mais uma vez, e outra mais, porque eu me envergonhava de dizer que era espírita e ser confundido com outras religiões. Eu me envergonhava de ser diferente nesse mar de corrupção e imoralidade, de ser excluído. E afinal, Jesus, tu há de entender que para sobreviver à matéria, às vezes a gente precisa entrar em conchados. Mas a terra não vai mais fazer esses conchados. Agora não haverá competição, haverá cooperação. Então, quando a gente vê aquela lei das espécies que vão se modificando, porque vão se adaptando às mudanças, é o que está sendo pedido para nós, só que não nas células do nosso corpo, mas nas células do nosso espírito. Para que um dia, lá à frente, haja uma grande tertúlia no mundo espiritual, na atmosfera próxima à Terra, que não será mais densa, não haverá mais o vale dos suicidas, o umbral denso. As estrelas farão com que seu brilho reflita no solo do planeta. E nós seremos os espelhos de alma limpa, onde esse brilho se refletirá. Eu vou olhar aquele Cristo reunido com outros do mesmo porte que o vieram parabenizar pela vitória do bem na terra, pela efetivação dos espíritos que estão tomados dessa responsabilidade. E virão irmãos e irmãs de todas as galáxias, e um deles vai sentar ao meu lado e dizer, eu sou de uma galáxia distante,
uma estrela planetária que já evoluiu muito, mas a festa da vitória da Terra está ecoando no universo. Eu não pude deixar de vir participar desta comemoração. Mas eu passei ali, tinha um grupo dizendo que há pouco tempo atrás a Terra estava mergulhada em sombras, que no ápice de uma ciência, de uma tecnologia ímpar, um vírus tomou a Terra e que as pessoas ficaram apavoradas, questionaram quem era Jesus, não compreenderam que elas fabricaram o vírus, começaram a dizer que era castigo, que Deus havia nos esquecido, ou que Jesus usou isso como um alerta. Não conseguiram entender a misericórdia, os planos, a forma como ele agiu, mas que alguns prevaleceram. Alguns corajosos, quando Jesus voltou, não estavam dormindo, porque lembraram de Pedro. Não negaram Jesus. Foram ofendidos, caluniados, vilipendiados, mas ficaram ali. Não ansiavam por uma grande messe, mas aquele quadradinho que lhes ofereceram ficou iluminado. E foram eles que deixaram pequeninas pegadas de luz para gerações que vieram logo depois, alavancando a evolução da Terra. Mas olha, me custa acreditar que isso tenha sido agora há pouco tempo, será? E eu, tomado de lágrimas pela descrição, posso olhar para esse irmão e dizer, é verdade. Eu estava lá. E só então nós vamos nos dar conta de que sem privilégios nós somos privilegiados, porque estamos reencarnados neste exato momento. E se fomos capazes de materializar um vírus, por que não materializar o bem? Por que não materializar o amor? Por que não sair e dizer, você sabe por um acaso quem você seria se não fosse Jesus? Se você não sabe, eu vou falar de mim para você. E falar de esperança. E falar de amor. E viver esperança. E viver amor. Muito obrigada. Muita paz. Que noite de tanta emoção, Eulália. Com o nosso coração cheio de gratidão, de tanto amor, que a gente agradece essa oportunidade de você estar aqui com a gente hoje. E não tenha dúvida que a nossa vontade é que a sua fala se estendesse por horas e horas, porque eu tenho certeza que os meus irmãos aqui presentes, que horas aqui a sala passou de 45 pessoas, elas também podem compartilhar, que a gente ficaria, assim, por muitas e muitas horas aqui te ouvindo. Muito obrigada. E se você nos permitir, Claro. eu gostaria de convidar os nossos irmãos a se manifestarem nesse momento, com perguntas, se quiserem obter de Eulália, né, alguma resposta, fiquem à vontade. Zé Luiz já levantou a mãozinha. Eu vi. Minha irmã querida, você nos trouxe realmente, literalmente, um hino de louvor a Jesus, com a sua fala tão suave, tão intensa nesta noite. Na verdade, eu não quero nem fazer uma pergunta, eu só queria dar um testemunho, porque nessa semana eu vivi estou vivendo um momento diferente da minha vida. Um verdadeiro abismo se abriu à minha frente, porque eu, como espírita, como alguém que trabalha o luto das pessoas, confesso que eu tive dificuldade para trabalhar o meu, porque, afinal de contas, é a primeira vez em 65 anos que eu fiquei longe de alguém tão amado que fazia... Éramos uno. E neste final de semana, eu vi abrir à minha frente
poço escuro, e certamente, que seria de mim se não fosse Jesus? E esse testemunho eu quero dar, assim, com bastante ênfase, porque Jesus foi quem me deu a mão. E eu fui um Pedro do momento presente em que adormeci, até mesmo na minha fé, nas minhas convicções. Mas Jesus estava presente, está presente e me deu a mão. E nesta noite eu quero dizer que a sua fala foi uma materialização dessa graça que eu recebi. Obrigado, Eulália. Obrigado mesmo. Você não vai estar mais longe de mim, porque você está aqui. Tá? Obrigado por tudo. Eu costumo dizer assim, Zé Luiz, as pessoas que a gente ama, a gente tem uma cordinha que fez um laço. A morte desata esse laço, mas a gente não solta a corda. Então, vai chegar em algum momento que o que está do outro lado puxa, e só o fato de nos aproximarmos dá um laço outra vez, e um laço mais forte, mais bonito, até o dia que a morte não desfaça mais esse laço, porque nós já seremos tão etéreos que a morte não nos impactará, né, com a despedida desse fardo físico, que nos impressiona, porque parece que grande parte de nós é sepultado com ele. A gente ali naquele momento, realmente é um momento dúbio, porque eu não posso abraçar aquele espírito como eu abraçava aquele corpo, então esse abismo se abre mesmo. Mas quem disse, eu vou até fazer um spoiler para vocês de um livro que eu estou escrevendo, em que Maria do Rosário, que é Isabel de Aragão, ela nos fala de um abismo onde na borda ela tem um posto de socorro, onde as rosas nascem de uma forma como nós nunca vimos, porque elas não nascem para cima, nem tem o caule duro, nem os espinhos, mas elas nascem aos cachos e elas são de tons azulíneos mais lindos. Os caules são mais grossos, mas ao mesmo tempo mais transparentes, e dentro deles corre uma seiva que alimenta os irmãos que estão no abismo. Então, neste momento, a corda que está parte na mão da sua mãe e parte na sua, ela faz uma barrigada no abismo. Por que não deitar rosas de aceitação, de resignação e de amor e dizer, mãe, não solte essa corda. Porque se a gente sentir que alguém tocou nela, a senhora puxa daí, eu puxo daqui, tiramos esse alguém do abismo. Obrigado por mais essa pérola. Bom, obrigado. A gente vê no Evangelho várias citações a respeito da segunda vinda de Jesus, né, ao planeta. A gente tem informações pela doutrina espírita que essa vinda seria através dessa segunda vinda, seria através da transformação de nossos corações, onde a gente ia se perceber Jesus em cada um, pela transformação moral de cada um. Você poderia comentar alguma coisa a esse respeito? Sim. Nós estamos vivenciando exatamente neste momento da Terra, porque pense particularmente em você, que você está vivenciando um grande problema, um grande drama familiar, e que você precisa de ajuda. Quem você vai escolher para confidenciar o seu problema e pedir ajuda? Aqueles que você mais ama e confia. Existe uma razão melhor para sermos nós que estamos aqui agora, para materializar Jesus na nossa vida?
para provocar, como o Espírito Camilo, ditando o livro Tempo de Deus para o nosso Raul, deixa ali uma lição chamada Tempo de Escândalos, onde ele diz que nós, os espíritas, deveríamos ser o maior escândalo da Terra, de todas as épocas. Porque as pessoas, neste momento de inversão de valores morais, de que tudo é aceitável e normal, mesmo ferindo as leis universais, nós deveríamos nos manter tão firmes que provocássemos o espanto e o escândalo do outro que perguntasse, eu não entendo, está todo mundo arrancando os cabelos e você está sereno. Está todo mundo aceitando qualquer proposta para viver um pouco melhor e você está negando, vivendo com menos e está rindo do quê? Eu estou rindo porque eu sei que o objetivo da minha estada na Terra não é permanecer aqui. Emmanuel fala que a Terra é uma estalagem rudimentar, onde nós precisamos pernoitar de vez em quando. Rudimentar. Então, o que Jesus quer de nós? Que materializemos os seus ensinamentos na Terra. E ao materializarmos, trazemos Jesus de volta. Porque se eu ponho na minha vida o que eu dito para os outros, olha, no início da pandemia, quando as nossas reuniões mediúnicas, e creio de muitos, fecharam, e as pessoas começaram a se desesperar, eu comecei em prece, não porque eu não entendesse, porque para mim parece que estava claro, mas como eu ia fazer as pessoas entenderem? E aí, a Maria do Rosário disse assim, minha filha, diga que os trabalhos da mediunidade nunca foram tão promissores como agora. Aí eu impactei. Como assim? Então precisou a gente estar fora para ser tão promissor? E ela disse, isso mesmo. Porque vocês chegavam ao centro espírita já se lamuriando, dizendo, eu estou aqui pela fibra, pelo amor, mas só você, cada um falando para os benfeitores da sua casa, só vocês sabem como eu estou aqui, o que eu passei. Vinham se lamuriando, queriam ser os primeiros atendidos. A gente precisa de colaboradores, não usurpadores. Então, todo o fluido que vocês queriam, agora está sobrando e a obra do Cristo está muito maior. E aqueles que verdadeiramente querem servir sem o interesse pessoal de que eu sou o primeiro atendido para poder dar, estão trabalhando mediunicamente. O livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, eu digo para as pessoas, me aponte nesse livro uma reunião mediúnica que foi feita presencial. Todas foram no desprendimento pelo sono. Isso é um privilégio daquele grupo que com certeza é a Mansão do Caminho? Não. Isso é um fato de todas as casas espíritas, só que agora ninguém participa por interesse pessoal. Porque não conecta com o Wi-Fi, com o Waze, né, que dá a localidade a qual nós somos atraídos. E os demais que não participam estão se sentindo assim como se não tivessem prumo, não conseguissem se assentar. Estão dizendo, e agora os espíritos que viriam através de mim, que seriam esclarecidos através da minha mediunidade? E eu disse, mas há pessoas de muito boa vontade que não compreendem que estão fazendo, fazem mesmo achando que estão fazendo o melhor, né? E ela nos disse, mas é preciso que seja assim. Porque só quando o homem sente na carne, ele se preocupa. Então, eles vão aprender no caminho da dor, que esses espíritos que se atraem por eles são por afinidade moral e serão esclarecidos conforme modifiquem o comportamento. Serão convencidos pelo exemplo, porque até agora vocês queriam convencer pelo discurso que estava muito longe do que viviam lá fora. E é fato. É fato. É duro, mas é fato.
Verdade. Numa fala do André Luiz, ele sempre fala que nós viemos aqui para realizar o divino em nós, né? Se Jesus reencarnar na Terra, onde você queria que ele reencarnasse? No Brasil. Seria muito pior se ele de fato se corporificasse hoje, porque um WhatsApp já ia dizer, o Cristo nasceu aqui. Era suficiente para o mundo entrar em guerra. Tá? Então, ao invés dele se materializar assim, ele vai se materializar na atitude do verdadeiro cristão. Porém, nós sabemos que em massa estão vindo para a Terra milhares de espíritos de alta envergadura que farão a grande guinada. E é nessa guinada, quando eles de fato estiverem reencarnados, nós sabemos que voltará Clara, que voltará Francisco, que voltará Paulo, que voltará Allan Kardec. Nós sabemos que eles voltarão. Que Alcione voltará. Eu vou enviar para vocês a fala do João Rabelo falando da biografia de Francisco de Assis. E lá ele cita tudo isso. E nós vamos encontrar no Renúncia, nós vamos encontrar em vários livros do próprio Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos encontrar em André Luiz, que essa vinda em massa, nós vamos encontrar em A Caminho da Luz, né? Porque a gente às vezes não lê esses livros de... Opa, peguei o livro errado. O A Caminho da Luz fala do empreendimento que a alta espiritualidade fez ao modificar o DNA a partir do que tínhamos aqui para que se criasse a ramificação do macaco para o homem. E naquela época vieram os exilados, vieram de Sírios, vieram de Capela, vieram com os seus DNAs espirituais e alavancaram a biologia. Isto vai acontecer de novo. Por que não? Porque a ciência, ela aceita, mas ela para num ponto porque não tem material para explicar. O espiritismo segue adiante. E a ciência um dia ainda vai certificar o que diz o espiritismo. Então, eles viajarão em direção a nós aos cêntuplos. Eles serão milhares de Jesus, porque estão numa comunhão indescritível com ele. Até perguntam para o João, né? E Francisco vai reencarnar no Brasil? Ele disse não. Ele vai reencarnar na Europa. Ele foi João Evangelista, ele foi Francisco. E foi para ele que Jesus confiou a mãe, confiou o soerguimento da igreja, quando ele era Francisco. Ele vai para a Europa porque o ateísmo, o materialismo dominou a Europa. Ele vai reerguer o Cristo no templo de cada um. É assim que nós vamos materializar Jesus. Ele vai ser meu, teu, de todos nós, em todas as nações. Obrigado, Mário. Gratidão é minha. Você falou aí, bom, não sei a hora, eu estou estendendo o assunto aqui. Eu tenho a noite inteira para balada espírita. Eu, quando marco um compromisso, é sem hora para acabar. Eu falei para a Carol, não se preocupa, Carol, eu fico... Você falou em que os trabalhos mediúnicos não acabaram, a despeito do que as pessoas podem estar pensando, né? O que eu faço agora? Não sabe que ao adormecer, ao se desprender, os trabalhos se desdobram, né? Em números, em intensidade até maior, né? Não é? E mesmo assim, o que nós fazemos aqui na nossa capelania, após esse momento da sua palestra, é uma indução mental que a gente faz. As vibrações, né, Carol? As vibrações para os hospitais, todos os hospitais. E como já houve algum comentário, que é a mesma sensação de que você estivesse lá no trabalho. E não é? Pois é. A gente não pode pegar o fluido do bem e querer
que ele fique preso como num aquário dentro das quatro paredes da nossa casa espírita. Nós estamos numa ambiência espírita aqui de alta dimensão. Ela não caberia dentro de quatro paredes. Eulália, é o livro de Francisco de Assis, é o de Miramei, que foi psicografado por João Nunes Maia, é isso que eu queria saber, não, né? O de Francisco. Não, as informações que a gente pegou foi com o Divaldo, tá? Os livros de Joana, esse Vidas Vazias, por exemplo, e a maior parte dos livros dela, ela faz um apelo a Francisco, volta, Pai Francisco, vem trazer o teu cântico da porciúncula, as flores que vigoravam mesmo na neve, porque diz que é o único lugar do mundo onde tem flores frescas na neve, né? Lá na Úmbria. Então, ela pede, e os espíritos, também por João Nunes Maia, mas eles têm falado muito desse retorno. A gente vê a própria Alcione no Renúncia, em que Antênio, que era o seu benfeitor espiritual, falava de por que ela ia deixar toda a programação que ela vinha fazendo em direção à Terra, em meio da arte, principalmente da arte musical de alto padrão, para vir se dedicar ao Pólux, ao seu amor. E é tão interessante que quando você pega Alcione, você pega Pólux, você vai ver que ali, né, vieram os nomes de sóis, de sistemas solares diferenciados dos nossos. Então, a espiritualidade já nos sinaliza de onde virão os espíritos que se entregarão à materialização desse projeto que ele fala ali, que é voltado para a elevação da Terra. Então, o João Rabelo, talvez seja isso que tenham confundido, o João Rabelo é diretor da FEB, e ele fez uma entrevista, eu vou passar aí para o Odilon, para a Carol, e aí eles põem no grupo essa entrevista. Então, ele fala que Alcione vai vir com mais 1000 espíritos dedicados à música celestial, e eles nascerão em todos os planetas. Então, a música vai alavancar. E quem pode negar que a música promove uma alteração vibracional excepcional? Promove. Para o bem ou para o mal. Então, se você entra naquela música, aquele batidão assim, aquilo, eu pelo menos tenho uma mediunidade ostensiva, que se eu precisar ir a uma loja, eu entrar, tiver aquela música de batidão, eu tenho que sair. Porque eu começo a entrar assim numa sensação cerebral, eu não começo a incorporar nada disso, mas o meu cérebro parece que altera as ondas cerebrais. Eu já falei para o meu marido que eu queria um dia fazer um eletroencefalograma numa loja assim, para provar, porque a gente educa as ondas cerebrais, né? Porque existe a neurofisiologia da mediunidade, então ela se expressa através do organismo. O cérebro é o maestro disso. Então, quando a gente se sensibiliza, claro que você controla, mas eu sinto que a minha frequência cerebral muda e eu tenho que sair. Agora, eu fico imaginando essa juventude desavisada, que eles entram numa espécie de transe. É um fator mediúnico cuja ambiência promove o quê? Que espíritos malfazejos, viciosos, desregrados, tomem os nossos jovens e os levam a fazer coisas que a gente diz, a juventude está transguiada. Não é bem assim. Porque a gente desacredita da juventude. Eu não vejo que é assim. É como, por exemplo, uma pessoa que tem uma mediunidade, que não sabe ainda, mas tem uma sensibilidade, você a leva, não menosprezando. Aliás, eu tenho muitos amigos, mas você a leva a um terreiro, né? Leva a um candomblé, que tem aqueles atabaques. Aquela batida, ela altera a conjugação dos neurotransmissores e faculta o transe mediúnico, ela possibilita. E aí, se você não direciona, vai na sintonia
sintonia que está no ambiente. Então, eu vejo que muitos desses jovens, eles estão mediunizados. Então, quando você vê a relação sexual deles, você vê uma legião participando. Então, é algo que a gente precisa repensar para não proibir, mas explicar, apoiado na ciência, para que eles possam compreender as escolhas que estão fazendo. Soraya. A minha pergunta é, quando nós vamos nos ver de novo? Porque eu estou morrendo de saudade de você. Ai, Soraya, nem me fala, amiga. Eu também tô. Eu tenho certeza que a gente também vai contar por muitas vezes com a sua presença, porque foi muito bom essa noite com você. É só chamar o Odilson para isso aí. Você trabalha dele, né, Odilson? Com certeza. Eu vou acompanhar vocês na vibração, se for possível, se puder. Para a gente vai ser um privilégio você estar presente. A gente fica mais agradecida ainda, tá? Se você quiser... O privilégio vai ser meu. E hoje, com a sua fala, eu entendo quanto muitas vezes na casa espírita, né, eu saí de reuniões, os nossos irmãos espirituais nos dirigiam, pedindo para que a gente continuasse em vibração, porque o trabalho não encerrava ali, ele continuava. E por várias vezes também, fazendo visita nos hospitais, viajando a trabalho, muitas vezes durante a semana, na sexta-feira à noite, aí me dirigia, eu e o nosso grupo, né, para o hospital, e era incrível o quanto ali o meu sentimento era que todas as minhas baterias estavam sendo assim recarregadas. Com certeza. E ali 2 horas no hospital parecia assim ínfimo, né, para quem havia trabalhado a semana inteira. E a vontade era que a gente continuasse. Eu tenho certeza que quando a gente chegava em casa, no momento de sono e desprendimento, a gente continuava no trabalho. E que a gente continua também aqui através das vibrações. Mais uma vez, gratidão, tá? Agradeço a todos os nossos irmãos que participaram até, né, esse momento, que se encontram em casa, então, e que permaneçam aí com muita paz. E que a gente possa se ver aí na próxima semana. Beijo a todos. Eulália, obrigada pelo Deus. presente, da tua presença e da tua fala. Muito obrigada. Obrigada a vocês por tudo, Soraya. Beijo, minha querida, beijo. Te amo. Tá? A Soraya também me acha, viu? Ela me acha também. Danada. Tchau. Abraço. Deus. Abraço, João. Fiquem com Deus. Fiquem Tchau, com Deus. Carol. Obrigada, pessoal. Obrigada aí. Muito bom. Viu, Eulália? Me deu uma vontade enorme de te dar um abraço. Se Deus quiser, se Deus Sinta-se achar. abraçada por todos nós, né? Vale. Carinho por você, Eulália. Nossa. Peço ao Dilson que nos dê essa alegria de tê-la conosco mais vezes. Não, foi Jesus que deu, eu só fui instrumento, simples e ignorante. Eu sei que você é instrumento. Você está convocado como instrumento para entrar em ação outra vez, rapaz. É garimpeiro de Jesus, sabia? Carimbeiro de Jesus, pois é. Ô, Dilson, cadê Beijo, sua aura, Ana. Dilson? Hein? Sua aura, não vi hoje. Cadê a lâmpada aí? Peguei ela. Ah, digo, né? O Dilson é o cara que pode ligar a aura dele, é o único que eu reconheço, viu? Isso aí. A Carol também tá... você emprestou para a Carol, né? Olha lá, a Carol está com Aura a artificial. Aqui tem isso, Eulália. Aura artificial, viu? Um Boa abraço. noite. Fiquem com Boa Deus. noite. Terça que vem. Até amanhã. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abraço, Lili. Deus quiser. Vamos, meu abraço, filho. Osmar, querido. Até a semana, Carol. Deus quiser. Obrigada aí, gente. Muita paz a José, vocês.